Olá, meus amigos, que Deus continue fortalecendo grandemente o seu coração. O Espírito Santo, nessa noite, desperta a nossa consciência, a bênção que Ele está manifestando em sua vida nesses dias. Tudo isso como resultado da honra, da manifestação do seu comprometimento, do seu amor, do seu envolvimento, do seu desempenho, do seu sacrifício de honra. Só existe uma coisa que você não tem que sacrificar para ter. É a salvação em Cristo Jesus. Mas, quando você observa em sua vida, tudo exige um sacrifício, principalmente quando existe um propósito. Você só se sacrifica por coisas que para você é importante. A questão é o preconceito à palavra sacrifício. Mas não existe honra sem sacrifício. No livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 6, o Senhor diz o seguinte: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Ele não está desvalorizando a importância do sacrifício. O que ele está, na verdade, mostrando, e com bastante clareza você vê isso no livro de Isaías e em todos os textos bíblicos, é que sacrifício sem valores, sem princípio, não tem nenhum significado para Deus. Mas quando você entende que as nossas prioridades revela o que é importante para nós, e quando você mostra diante de Deus, com a sua vida, seu comportamento, seu relacionamento com Ele, você percebe que esta honra que o Senhor nosso Deus, Ele está destinando ao seu povo, é resultado de uma aproximação de honra, justamente por conta da obediência, do que está registrado em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, quando a palavra do Senhor diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. O que motivava aquelas pessoas que receberam do Senhor essa ordem era a certeza do seu retorno, da sua bênção. De modo que o Senhor instituiu dízimos e ofertas para abençoar o seu povo, para que o seu povo recebesse diretamente das mãos de Deus uma recompensa. Então, se aproximar diante de Deus com essa intenção, com esse desejo, com essa necessidade, com este propósito, não tem absolutamente nada de errado, de leviano em sua experiência pessoal com Deus. Os israelitas honravam a Deus com os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. O propósito era para que Deus abençoasse as suas plantações. E é no mesmo espírito que você vai se aproximar diante de Deus. Não tem nenhum problema. Quando você tem esse desejo e por esse motivo se aproxima da mesa de Deus com o propósito de ser abençoado por Ele. A questão é que quando o Senhor diz que
Ele quer misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Ele está mostrando que sacrifícios sem conhecimento de Deus, sem entendimento, sem a capacidade de saber que para Deus o que vale é o ofertante. Não é qualquer sacrifício que Deus aceita. Não é qualquer oferta que Deus aceita. Depende muito do ofertante. Isso ficou claro desde o início, e para que o ofertante tivesse as suas honras aceitas por Deus, e como resultado dessa aceitação, a bênção de Deus sobre a sua vida, esse ofertante, ele teria que preencher os requisitos, o valor moral da qualidade da sua oferta, uma produção justa, de boa qualidade, um serviço justo, de boa qualidade, proporcionando alegria, satisfação, contentamento, fazendo com que os que pagam por seus serviços paguem com a alma, com um sentimento de gratidão e honra. Este sacrifício, quando a pessoa separa a primeira parte da sua renda, da sua produção, dos seus recursos, e apresenta ao Senhor, este sacrifício de honra tem cheiro e aroma suave diante de Deus. Quando é resultado de uma atividade pura, justa, quando é resultado de uma atividade que traz contentamento e satisfação às pessoas a quem você está servindo, a pessoas que você está oferecendo o seu trabalho. Então, a qualidade do que você recebe como resultado de um esforço e como resultado de um serviço que proporcionou gratidão por aqueles que tiveram o privilégio de contratar os seus serviços ou de fazer uso do que você produz. São requisitos básicos e extremamente importantes para Deus. O sacrifício em si, ele não tem nenhum significado quando é o que sobra, quando é o que resta e quando é fruto de atividades comerciais que causam prejuízo às pessoas. Quando vem do roubo, da mentira, quando os que pagaram por seu serviço, pagaram com amargura por um serviço mal feito, pagaram com tristeza por uma coisa que outros estão oferecendo por metade do preço e em condições melhores. E a pessoa, por conta da necessidade e do momento, pagou para você com esse sentimento de prejuízo. Pois é, ofertas ou dízimos de produções que têm essas características, Deus não recebe. Naquela época foi assim, nos dias de hoje continua sendo. Estamos no tempo da graça, mas o preconceito que se levanta sobre a palavra sacrifício, e eu repito que só existe uma coisa que você não tem que sacrificar para ter, é a salvação, o destino eterno, porque isso foi pago por Jesus. Mas para que Deus interfira em sua vida, em suas produções, no trabalho de suas mãos, para que Ele te ajude a direcionar a sua vida financeiramente, os seus dons, seus talentos, vocações, oportunidades, enfim, para que Ele interfira nisso, você precisa fazer uma aliança com Deus. E essa aliança não tem absolutamente nada a ver com preceitos da lei de Moisés. Quando você olha para o livro de Malaquias e entende que aquilo ali é uma ordem para você, uma obrigação que Deus está dando a você, não está mais nessa categoria. O que está registrado em Malaquias foi destinado ao povo de Israel
por conta da dureza do coração daquelas pessoas, e Deus queria abençoá-los, e desse modo abençoou, e ele sabia que os homens não iam responder isso, não teriam o mesmo perfil de Abraão, que honrou a Deus voluntariamente 400 anos antes da lei de Moisés. Aquele homem já estava honrando a Deus no deserto. A palavra veio para aquele povo quando Deus instituiu a lei. Não existia pessoas ali com esse espírito, com essa natureza, com essa alma voluntária. Não existia. E se existisse era muito pouco, e Deus queria levantar a nação inteira e dar uma experiência de progresso, de bênção sobre as suas colheitas, sobre os seus trabalhos, de uma forma sem medida sobre o seu povo. Então Deus instituiu a lei e o povo foi abençoado como resultado da obediência à lei de Moisés. Hoje, no tempo da graça, nós não estamos debaixo do jugo desta lei. Em outras palavras, não é obrigatório. Deus não vai punir ninguém caso não se aproxime diante da sua mesa ou das coisas que estão a seu serviço, nesse espírito de quem quer entregar um dízimo ou uma oferta. Não vai existir nenhuma punição. O que acontece é que ele simplesmente não vai interferir no curso natural da sua vida. Você vai ficar na dependência das leis naturais da vida. Você vai precisar da sorte, como todo mundo que se esforça, trabalha e faz as suas coisas, precisam da sorte também. Vai precisar que as coisas deem certo. E quando der errado, você vai depender somente de pessoas generosas ou de alguma situação que possa tirar você daquele problema. Mas a interferência direta de Deus é quando existe uma aliança entre o homem e Deus, no que diz respeito à condução da sua vida nesta terra. Enquanto ele trabalha, faz as suas produções, a sua lavoura, faz a sua colheita, enquanto ele está lançando a mão no arado para progredir. Então, a aliança nesta área é para que Deus abençoe e para que ele interfira, fazendo por você o que não faz por outras pessoas. Olhe para o mundo e veja o que acontece. Muita gente boa, honesta, trabalhadora, muita gente que se esforça muito, mas infelizmente acontecem fatalidades, tira da pessoa o direito de colher os frutos do seu trabalho. Isso acontece com muita frequência, não existe a interferência divina. Assim também como não existe como interceder por quem está nessa condição, porque é resultado a bênção de Deus é resultado de uma experiência pessoal do indivíduo. É algo muito pessoal, é uma coisa intransferível, não existe como terceirizar essa experiência da honra, porque Deus vem ao nosso encontro na mesma proporção, no mesmo espírito do que entregamos a Ele, do que somos para Ele e do que estamos oferecendo ao mundo. E nisso existe uma variação imensa, e é por essa razão que Deus não se compromete com todas as pessoas no que diz respeito à honra. Ele diz lá no primeiro livro de Samuel: honrarei os que me honram, os que me desprezam serão desfavorecidos. Então é muito importante que você entenda que a bênção de Deus é resultado de um relacionamento pessoal com Ele. Por isso que não se deve orar pela prosperidade financeira de outra pessoa, porque vai depender da pessoa, do seu relacionamento pessoal com Deus. Então a pessoa não tem essa fé, não tem essa convicção, ela segue o seu caminho, ela vive como todas as pessoas vivem, na sua, fazendo seus trabalhos, não envolve Deus nos seus negócios. Ela faz a sua reza, a sua oração ali e tal, pede a Deus proteção, mas não existe uma aliança. Ela é uma espécie de Jó, homens íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal, mas o mal encontrou direito legal para destruir a sua família, para destruir os seus bens
E por uma intervenção de Deus, justamente para nos mostrar por que os homens sofrem na terra e têm a sua origem em forças demoníacas, não é a vontade de Deus, o Jó sofreu, porque a iniciativa desse sofrimento partiu de Satanás. Não foi vontade de Deus, ali foi vontade permissiva de Deus. Mas é muito importante você observar que Deus não autorizou Satanás destruir a família de Abraão, de Isaac e de Jacó. Enquanto de um ele matou os 10 filhos e destruiu seus bens, o outro Deus deu filhos, prometeu que ele seria pai de muitos filhos. Então você vê a contradição, não é? Por isso que Deus manda você olhar para Abraão. E olhar para Abraão é entender os motivos que fez daquele homem uma pessoa vitoriosa e vencedora. Então, Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honre o Senhor com os teus frutos, com os teus recursos e com os primeiros frutos e de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Mas observe que Deus está mostrando com clareza: eu quero a misericórdia, eu quero a prática da justiça, eu quero que a sua honra, que o sacrifício de honra que você faz pela minha causa, eu quero que isto venha com o conhecimento de quem eu sou, venha no mais alto nível moral, no mais alto nível de desempenho. Por isso que ele diz: o conhecimento de Deus tem mais poder do que holocaustos. Sem esse conhecimento e sem esse espírito, sem esse princípio, sem esta honra. Vamos orar nesse momento. Ponha a mão direita no seu coração, apresente para o Senhor nosso Deus, para que Ele abençoe nesse momento as suas mãos, a sua produção e tudo que você precisa fazer, os seus sonhos, as realizações, o projeto de vida, o que você está apresentando agora diante de Deus em oração. Apresente a Ele nesse momento. Pai querido e santo, nós te apresentamos esta vida. Invocamos o teu poder sobre este homem, sobre esta mulher, sobre este jovem, sobre esta pessoa que neste momento está invocando o teu santo nome na expectativa da tua bênção sobre as suas produções, sobre os seus negócios, sobre os seus celeiros, sobre a sua vida. Esta pessoa, meu Pai, que tem te honrado, que tem apresentado diante de ti o desejo da sua alma, coisas que somente o Senhor pode fazer, coisas que não basta a influência do homem, que não basta o desempenho do homem, coisas que exigem a intervenção divina, coisas impossíveis para o homem. Mas a tua palavra diz que não há coisas impossíveis para Deus. E é neste campo do impossível, é neste campo onde o teu povo encontra as dificuldades, as resistências, as batalhas e tudo o que se manifesta para limitar a qualidade da vida do teu povo. Que nós invocamos o teu nome para que haja agora tua intervenção a favor desta vida que ora comigo, que separou este momento para meditar em tua palavra e para apresentar diante de ti as suas necessidades e a sua causa. Estenda a tua mão para esta casa, para esta família, para este homem, para essa mulher. Estenda a tua mão para esta causa que está sendo apresentada diante de ti, para que a unção do teu Espírito e a força excelente do teu poder venha sobre esta criatura, derramando agora a unção da multiplicação, da produtividade, a unção do desenvolvimento e dando uma experiência de topo de montanha, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus venha ungir esta causa e abençoar a sua vida, te dando sabedoria e direção. No nome santo de Jesus, amém
e graças a Deus. Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Que Deus em Cristo continue fortalecendo o seu coração. Lembrando que amanhã às 22 horas estamos aqui nesse mesmo horário. Permaneça firme e sacrifique com honra ao Senhor nosso Deus nesse espírito, para que Ele venha e faça por você o que infelizmente não está fazendo pelos outros, mas que por conta dessa atenção Ele venha e te devolva na mesma proporção da qualidade de tudo que você oferece a Ele, do seu tempo e das suas provisões. Um beijo bem grande, seu amigo Epitácio Magalhães, e até amanhã às 22 horas, nesse mesmo canal, onde eu tenho a certeza que, mais uma vez, Deus quer falar com você. Um beijo grande, fica com Deus, até amanhã e muita paz.